Então hoje, irmãos, nós temos a grata satisfação de mais uma vez contar com um grande amigo da casa, nosso irmão Alberto Sani, que proferirá a nossa exposição. Que Jesus nos abençoe e inspire. A casa é sua. Obrigado. Boa noite a todos. Como disse o nosso irmão, eu me sinto muito satisfeito, muito feliz de estar aqui, de ter sido convidado pela Márcia. Muitíssimo obrigado novamente. É sempre um prazer, porque o passeio de Joinville até aqui é um passeio, né? Eu venho me divertindo pelo caminho. É muito bom. E é muito bom ver vocês também, espíritas. Sei que a maioria de vocês aqui são espíritas que estudam, não é? Que tem na nossa doutrina um apoio, uma alavanca de apoio para as vidas de vocês e também que também querem evoluir. E nós sabemos que a evolução na nossa doutrina se dá de diversas maneiras, obviamente. O estudo é uma delas. Hoje nós vamos conversar baseado numa obra de Leon Denis, do mesmo nome, não é? Cristianismo e Espiritismo. É um livro que eu diria para vocês o seguinte: para mim foi uma descoberta esse livro de Leon Denis. Eu já havia lido outros, não é? Mas esse em especial, ele traz um ensinamento sobre o Espiritismo e faz uma comparação, na verdade, sobre o cristianismo desde que ele começou e as dificuldades do cristianismo no seu começo e onde houve um desvirtuamento do próprio cristianismo. Eu sempre pensava o seguinte: em que momento o Consolador, a nossa doutrina é conhecida como o Consolador, não é? Mas em que momento o Consolador ele teria vindo por obra do Cristo, que havia prometido que ele enviaria o Consolador? Isso está no Evangelho, não é? E por que o Cristo havia prometido isto? Por que ele havia dito que ele enviaria o Consolador? Porque ele tinha mais coisas para falar, mas ele não poderia dizer naquela época, obviamente, porque chocaria muitas pessoas. Então havia ali uma situação que sempre me chamou a atenção. Por que é que o Consolador é a doutrina espírita? Porque poderia ser uma outra religião. Por que exatamente a doutrina espírita? Então, quando eu comecei a ler o livro do Leon Denis, eu fui percebendo essa correlação que existia, não é? E ele explica para nós exatamente o momento em que isso aconteceu. É claro que em 30 minutos eu não vou poder aqui desfiar 300 páginas do livro do Leon Denis, não é? Mas eu vou tentar fazer uma aproximação daquilo que eu imagino que vocês também vão sair sabendo daqui hoje, se já não sabem, obviamente, não é? O porquê a doutrina espírita é chamada o Consolador. Em que momento isto se transformou numa situação necessária, e hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre ela, não é? Deus não pode condenar as almas a suplícios eternos depois de uma vida única. Vocês concordam com isso? Se nós tivéssemos apenas uma existência, como é que Deus ia nos condenar ao bem ou ao mal, ao céu ou ao inferno, não é? Sem dar nenhuma outra chance para nós. E quando o cristianismo raiz foi modificado? E por quê? São perguntas que muitas vezes a gente
Por exemplo, quando essas questões surgem na cabeça dos espíritas, não é? E eles perguntam assim: por que será que isso aconteceu? E alguém pode dizer também: olha, eu li uma manifestação espiritual dizendo que houve uma modificação dos evangelhos e a doutrina espírita ela veio porque Allan Kardec começou a olhar de uma maneira mais científica aquilo que estava acontecendo naquela época, não é? Ali do iluminismo na França. Os primeiros cristãos, eles tinham em suas mãos uma missão. Eu não sei se vocês sabem, mas todos aquela turba, né? Aquele pessoal todo que acompanhava Jesus e que se transformaram nos primeiros cristãos, esses espíritos eles foram reunidos por Jesus na espiritualidade antes deles encarnarem na Terra. Eles foram reunidos e eles eram espíritos pecadores. E Jesus disse o seguinte, que se eles encarnassem e aguentassem as provas que eles iam passar, não é? Os pecados que eles tinham, e eram muitos, eles viviam em mundos primitivos, os pecados que eles tinham poderiam ser amenizados e até perdoados, dependendo, obviamente, dos casos, não é? E eles aceitaram. Então, este pessoal que encarnou para dar o suporte da encarnação do Cristo, ou seja, os primeiros cristãos que se transformaram nos primeiros cristãos, eram espíritos egressos de mundos inferiores, que a convite de Jesus aceitaram encarnar aqui na Terra. E eles tinham uma missão, que era divulgar a palavra de Jesus numa condição que todos pudessem seguir uma conexão com Deus. Mas eles mesmos, quando começaram essa missão, não sabiam disso, não sabiam qual era a missão e como isso ia chegar a ser uma missão. Então, eles transmitiam, naquela época, só os ricos é que podiam e tinham condições de escrever, porque frequentavam as escolas e tudo mais, então eles aprendiam a escrever nessas escolas que eram caríssimas e também tinham dinheiro para comprar o papiro, né, para poder escrever. E o que acontecia com os que não tinham dinheiro? Eles passavam a história que eles aprendiam de boca a boca. É uma coisa impressionante quando você pesquisa o passado, não é? Desde Abraão, e você percebe que todas as informações que nós hoje sabemos e que estão nos livros, elas foram passadas de boca a boca, eram histórias contadas. E a memória deste povo, ela desenvolveu-se de uma tal maneira que existe ainda em Israel escolas que não utilizam computadores, aquilo que hoje nós utilizamos nas escolas, né? Ou que algumas escolas utilizam, mas eles utilizam a memória, esse boca a boca, essas histórias contadas, não é? Por exemplo, a Torá, que é o Velho Testamento, não é? A vida de Moisés atravessando o deserto e tudo mais, com os 40 mil seguidores, chegaram a 40 mil seguidores atravessando o deserto. Ali aconteceram muitas histórias. E Moisés também escreveu 5 livros, também escreveu o Pentateuco. E eles, essas crianças que estudam em algumas escolas de Israel, elas conhecem essas histórias de cor, na transmissão do boca a boca. E assim era com os cristãos. Eles seguiam Jesus, não é? E escutavam Jesus falando, e aquilo ficava gravado na memória deles, de uma maneira tal que eles não esqueciam mais. Então, isto foi acontecendo no sentido de que um passava para o outro aquilo que Jesus tinha dito e o que Jesus tinha realizado.
os milagres dele e tudo mais. Então começou a se formar um grupo muito grande de pessoas que acompanhavam Jesus. Agora, o que eu não sabia, eu não imaginava pelo menos, é que nestes grupos haviam médiuns. Haviam médiuns. Os médiuns existem em todas as épocas da humanidade, certo? O Egito, a civilização egípcia, ela tinha médiuns fantásticos. E outras civilizações também, não é? Como os incas, maias, todos tinham os seus médiuns. Mas esses médiuns que estavam ali junto com os irmãos que seguiam Cristo, depois que Jesus faleceu, o que o mundo invisível fez? Eles começaram a orientar, a dizer o que é que eles precisavam fazer, como eles precisavam fazer. Então esses médiuns reuniam estas pessoas em grupos e diziam para eles que tinham recebido uma comunicação e tudo mais, e iam falando para eles o que eles precisavam fazer. Por que isso aconteceu? Agora, usando a lógica e sabendo da história, fica mais fácil de entender. Por quê? Quando Jesus faleceu, se nós não tivéssemos o mundo invisível, o mundo espiritual ajudando, essas pessoas iam debandar, iam cada um para o seu lado, não é? Porque eles mesmos diziam que tinham ficado órfãos. Tinham ficado órfãos. Jesus morreu, e agora? Como é que nós vamos fazer? Não é? Os apóstolos cada um dos apóstolos foi para um lugar pregar. E eles, que eram em maior número, ficaram sem uma liderança. Mas o cristianismo, ele não começou logo depois que Jesus faleceu. O cristianismo foi um movimento que foi se formando com o tempo. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 50 anos depois que Jesus faleceu, é que começou a estabelecer um grupo cristão. E como é que este grupo cristão realizou, vamos dizer assim, esta vontade de serem cristãos? Eles começaram a reunir, e havia já, após a morte de Jesus, uma liderança que era uma liderança de igreja, diríamos assim. A primeira igreja, os primeiros movimentos de uma igreja, de um movimento religioso, não é? Então, eles se reuniam, já haviam lideranças, como eu falei, e essas lideranças, elas eram importantes porque elas também orientavam as pessoas como eles deveriam proceder, porque na sequência começou a perseguição a esses irmãos que seguiam Jesus, e esta perseguição foi implacável. Vocês todos conhecem a história, não é? Dos circos romanos, da invasão dos soldados romanos nas casas, não é? Onde eles iam para, enfim, dizimar todos aqueles que seguissem Jesus. Você é seguidor de Jesus? Você é seguidor de Jesus? E eles matavam. Então esses grupos que começaram a se reunir tinham irmãos que também eram médiuns. Lucas, o evangelista, fazia parte do grupo principal, e Tiago, o irmão de Jesus, foi o primeiro líder que se conhece espiritualmente de uma igreja, de um movimento religioso. Tiago, que era irmão de Jesus, trabalhava com Cristo, principalmente naquela região ali de Cafarnaum, não é? E ele ajudou demais Jesus. Quando Jesus saiu de casa
e disse para a mãe dele, depois que o pai dele faleceu, passou mais um pouquinho, e ele disse para a mãe dele que tinha chegado a hora e que ele precisava então sair de casa e ir para Cafarnaum, e que ele ia para a casa de um amigo chamado Pedro. Tiago já tinha se adiantado e já estava lá. Então, Tiago foi um dos suportes que Jesus teve. E na formação vamos dizer assim, do movimento religioso que foi se formando, a mãe de Jesus, Maria, ela teve um papel por demais importante. Ela foi embora, depois que Jesus morreu, ela foi embora para a Turquia. E lá com João, vocês lembram que Jesus disse na cruz, ele olhou para Maria e disse assim: Maria, eis aí o teu filho. E virou para João e disse assim: João, eis aí a tua mãe. Ele estava recomendando que os dois ficassem juntos, e eles ficaram. Então, João, num determinado momento, Maria, no primeiro momento, ela voltou e ficou junto, foi para casa dos parentes dela. Mas depois, João disse a ela que ele havia conseguido uma casa em doação na Turquia, em Éfeso. A Turquia foi um importante centro de conexão dos cristãos, porque eles fugiam daquela região ali onde eles estavam sendo perseguidos, né, por Roma e tudo mais, e iam para a Turquia. E eles foram se aglomerando, e eles descobriram que Maria estava morando lá. Então eles iam lá para a casa dela, para a região ali onde ela morava no lago, ao lado do lago Tiberíades, né? E eles pediam para que ela contasse as histórias de Jesus, e com isso foi esquentando o movimento, não é? Ela comentava, conversava, e ela foi visitada por Lucas também. Vocês sabem que Lucas não conheceu Jesus, o evangelista, ele não conheceu Jesus. Ele foi, a pedido de Paulo, ele foi na casa de Maria. Na primeira visita Paulo foi junto, Paulo de Tarso foi junto lá. Ele foi, e aí Paulo ficou tão emocionado quando ele conheceu Maria que ele não conseguia falar, porque ele teve lá o problema dele, não é? Da perseguição, mas ele não conseguia falar. Então ele disse para Maria que ele queria voltar numa outra ocasião, mas ele estava já comprometido com a missão de fundar as primeiras igrejas. Paulo foi um irmão, tem que fazer uma palestra só sobre ele, porque é espetacular a vida de Paulo, é espetacular a dedicação dele quando ele descobriu Jesus no coração. É impressionante o que ele se deu. Ele deu a vida dele para Jesus, não é? A vida material e a espiritual, até no momento em que ele descobriu, ele disse que eu e o Cristo somos um, não é? Então, Maria, eu diria que foi a primeira mulher que teve essa conexão, esse papel fundamental do cristianismo. Ela foi uma das fundadoras do cristianismo, porque eles iam lá para a casa dela, esses irmãos que nós estamos aqui comentando, e ficavam lá, conversando e tudo mais, e aprendendo, e ela ensinando. Foi quando Lucas também fez lá teve as conversas com Maria. E o Evangelho de Lucas, foi escrito baseado muito nas histórias de Maria e do evangelista Marcos, que ajudou Lucas, não é? Com informações. E vocês sabem que Lucas era médico, não é? Ele era um médico grego, muito jovem, ele era jovem, mas uma pessoa muito capaz, ele era um homem muito capaz. O Evangelho de Mateus foi escrito 70 anos após a morte de Jesus. Olhem só o que eu estou falando. O Evangelho de Mateus, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele veio 70 anos após a morte de Jesus. Então,
eu estou longe dessa idade ainda, mas veja só. Se você for pensar em 70 anos, não é pouco, não é? Então você imagina o seguinte: você vive 70 anos para depois escrever o Evangelho. Vocês lembram daquilo que eu falei há pouco sobre a memória? Sobre eles fixarem tudo na memória? Então, eles não escreviam o que Jesus falava. Não escreviam. Os apóstolos andavam com Jesus, mas não escreviam. Eles não sabiam escrever. Então vejam só o que acontece. Eles ditaram o Evangelho para alguém que escrevesse. Por quê? Estava tudo aonde? Na memória. Não é espetacular? Mateus, que era um médico, escrevia. Então, se você, para quem já leu os 4 evangelhos, não é? Dos evangelistas aí do Novo Testamento, você percebe que o Evangelho de Mateus, ele é cirúrgico naquilo que ele fala. É espetacular. Os espíritas deviam procurar. No Evangelho de Lucas, aprende-se muito a respeito da vida do Cristo. Muito bem. Então, 100 anos depois é que foi apresentado o Evangelho de Lucas. 300 anos depois da morte do Cristo, os cristãos eram perseguidos ainda, mortos, tinham que fugir, aquela história toda. A mãe de Constantino, do imperador Constantino, ela chamava-se Maria Helena, se não me falha a memória. É isso mesmo, é Maria Helena? Maria Helena, né? Ou Helena, não tinha Maria, mas era Helena, enfim. Ela era apaixonada por Jesus. Ela era apaixonada. Ela voltou ao Gólgota, onde Jesus foi crucificado várias vezes, para ver se ela encontrava um pedaço da cruz, e ela andava atrás da roupa que Jesus estava vestindo também. Enfim, ela era assim, apaixonada. E de tanto ela falar para o filho dela que ele deixasse os cristãos viverem em paz, ele então, 300 anos depois, ele aceitou a palavra da mãe e deu liberdade a esses irmãos. Mas nesta época, e agora nós vamos entrar exatamente no assunto, que até agora foi a preparação. O Papa, já existia um Papa nessa época, 300 anos depois, já existia um Papa, já existiam bispos e padres que haviam tomado o lugar dos cristãos. Aquela primeira convocação de líderes da igreja foi então modificada. E aí eles colocaram Pedro como pai da igreja, mas Pedro nem participou disso. O Pedro nem participou das primeiras reuniões, porque ele estava em viagem. Durante todo esse tempo, ele estava viajando, depois que Jesus faleceu, para pregar a boa nova. E Pedro era um curador. Ele curava, aonde ele passava, a sombra de Pedro curava. Eles reuniam as pessoas e colocavam assim, eles enfileiravam, né? Os ajudantes do Pedro, eles enfileiravam. E Pedro ia passando. A sombra dele, onde ele ia passando, aquelas pessoas que estavam deitadas ali, elas iam ficando curadas. É uma coisa impressionante. Tem uma passagem só para alimentar Pedro, né? O personagem. Tem uma passagem dele entrando pela porta formosa da cidade de Jerusalém, e ele estava com Tiago. De vez em quando ele passava por ali, e ali tinha uma pessoa, um homem que tinha problemas, não caminhava, não é? Ele era deficiente e não conseguia caminhar. E também, mas ele falava, este homem. Todas as pessoas que passavam por ali, ele pedia ajuda, pedia um dinheirinho, pedia isso, pedia aquilo e tal. E um dia Pedro passou por ali e percebeu este homem.
e ele gritou que ele precisava de ajuda. Então Pedro caminhou mais um pouco, parou e voltou. E ele perguntou para o homem o que ele podia fazer, o que ele, Pedro, podia fazer por ele. E ele disse assim: se tu puderes me curar, é o que eu preciso, porque eu peço esmolas porque eu não posso fazer nada. Naquela época, imagina, as pessoas eram pobres, não é? Então viviam de esmolas mesmo. Ele falou: eu não queria pedir esmolas, mas eu não posso fazer nada. E aí Pedro olhou para ele e disse assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda, você está curado. E o homem desceu da pedra e caminhou. Esse era Pedro, ele era um curador espetacular. No século XVI, nós temos aí o Papa Teodósio, no ano de 560, ele encomendou um trabalho para os reformadores da igreja para que modificasse os evangelhos. E aqui a porta começa a torcer o rabo. Porque os evangelhos tinham sido escritos, vocês lembram quando eu falei na memória deles, tudo que o Cristo falava eles tinham escrito? Então, a parte espiritual e a espiritualidade e o mundo invisível estava presente no evangelho, que eles tinham e que eles estudavam. Então o Papa Teodósio falou assim: não, nós vamos modificar. Ele pegou o irmão Agostinho e os reformadores da igreja e pediu para que eles tirassem todas as palavras que referissem à espiritualidade dos evangelhos. Porque se o cristão podia se salvar sozinho, ele não ia precisar de padre, não ia precisar da igreja. E essa é uma verdade. Jesus nunca disse que nós precisaríamos de uma igreja. Ele disse que a igreja estava dentro de nós, que nós poderíamos nos salvar. Mas ali, nessa situação que nós estamos conversando, eles já haviam dominado toda uma situação. E o que foi feito então? Foi modificado o evangelho. E isso, os próprios espíritos dizem, já falaram em comunicações, que isso aconteceu, né? Que o nosso evangelho realmente foi modificado. Mas o que ficou daria para nós entendermos as palavras de Jesus e aquilo que ele veio trazer a pedido do Pai dele, de Deus, não é? Então a igreja impôs o silêncio a todos os que queriam espiritualizar o cristianismo, a partir do ano aí de 560, 570, com o Papa Teodósio. Ela impôs o silêncio, você não podia mais falar nada de espiritualismo, nada de espiritual, absolutamente nada. Durante 3 séculos a igreja concordou com essa profecia, o dom da mediunidade, para então se autoproclamar a única força espiritual, a igreja romana. Muito bem. Não se falou mais de espíritos, nem de elevação dos seres, nem do progresso espiritual através do trabalho, nada. O tempo foi passando, as pessoas foram esquecendo e a verdade ficou esquecida, certo? Aproximadamente há uns 10 dias atrás eu vi um vídeo de uma moça chamada Sara Maia, para quem quiser procurar, tá? Ela é professora de hebraico, está no YouTube, mora em Israel. Essa manifestação que eu vi, ela está na Bíblia e nos Evangelhos. Tinham 2 evangélicas, senhoras evangélicas, moças, não senhoras, moças, que estavam pregando no sábado, perto do Muro das Lamentações, e numa praça lá em Israel. Não sei se vocês já acompanham ali aqueles vlogs lá de Israel. Eu gosto muito, então eu conheço. Tem uma praça onde tem
numa redoma de vidro, tem o candelabro com várias, não tem velas, mas é um candelabro muito grande, onde supõe-se que eles colocassem velas ali. E esse candelabro, ele é um símbolo muito conhecido e famoso de Israel. Por quê? Porque Moisés utilizava na cabana dele, né, nas travessias lá que eles estavam fazendo no deserto, ele utilizava isso aí. E ficou como símbolo de Israel. Talvez vocês agora não se lembrem, mas enfim, quando olharem algum dia algo sobre Israel, vocês vão ver um candelabro grande com várias hastes onde se colocavam velas. E elas estavam nesta praça, ícone da religião judia, as duas com um microfone, um alto-falantezinho, conversando e tudo mais. Conversando não, pregando Cristo, a voz do Cristo, a evangelização, a Bíblia. E pertinho do Muro das Lamentações. E o vlog mostra na hora em que a confusão começou. Tinha um senhor que morava perto, ele pegou uma lata de lixo e jogou na direção delas. E tinha umas crianças ali que estavam com roupa de estudo, não é? Porque era o dia, era o sábado, Shabat, né? Que é o dia que Jesus mencionou, nós temos aí nos evangelhos, né? Que não era lícito trabalhar aos sábados, não era lícito fazer absolutamente nada aos sábados, a não ser rezar. E elas começaram a pregar a palavra de Jesus. Tá certo, vamos combinar que não era bem o local correto, né? Nem horário, nem nada. A gente não pode, como é que eu vou dizer, ofender outras religiões, não é? E elas então levantavam a mão e vai e fala da Bíblia, e a Bíblia, aí começou a voar lata de lixo, e confusão e gritaria. E as crianças, o que me impressionou, na verdade, foram as crianças, porque primeiro surgiram umas 4 que estavam por ali, com roupa de rezar, camisa de manga comprida, tal, kippá na cabeça, e uma delas, que era mais inflamada, foi de dedo em riste e começou a falar, a dizer que ela não podia fazer aquilo, onde já se viu e tudo mais, que aquele não era o local e que era o Shabat, que ela tinha que respeitar. E elas continuaram a falar, ignorando as crianças. E a turbulência foi aumentando e foi chegando mais gente, e mais gente. Aí já deixou de ser só criança para vir adulto e tudo mais. E de repente começaram a fazer uma pressão para as mulheres saírem dali e tudo mais, até que chegou a polícia. E o que é que a polícia fez? Falou para elas irem embora, que era sábado, era o Shabat para eles, e que eram dias santos, e que elas não podiam fazer isso que elas estavam fazendo, que elas fossem pregar em outro lugar. Na hora, o que vem na nossa cabeça? Toda a história que é contada nos evangelhos a respeito do Cristo, não é? Quando ele, por exemplo, curou os leprosos, que ele pediu, era sábado. Aliás, Jesus fez vários milagres sábado, e ele pedia para o pessoal ir lá se mostrar para os pastores, né? E eles iam e tudo mais, e disseram, nós fomos curados por Jesus, e isso e aquilo. Mas assim, 2025 anos depois, isso salta à nossa vista por perceber que nada mudou. Nada mudou. Este foi o primeiro vlog que eu queria contar para vocês. O segundo, no mesmo dia, dessa mesma moça, aí já não era mais a voz dela, era de um homem. Ele começou a andar por lugares aleatórios e perguntar para pessoas de diversas idades o que eles pensavam de Jesus Cristo. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Uns diziam que ele tinha sido um profeta, mas não sabiam muito mais do que isso, porque eles tinham a religião deles.
outros diziam que não conheciam, não tinham ouvido falar, outros diziam jovens que não se interessavam pela palavra de Jesus, porque eles tinham a palavra deles, a religião deles, de Moisés, e que eles seguiam. Ou seja, ele entrevistou umas 10 pessoas. Nenhuma das 10 pessoas que ele entrevistou disse que ou fez ou teve alguma consideração ou palavra sobre o cristianismo. Zero. Isso me impressionou muito. Por quê? Gente, para nós que somos cristãos, eu estou na doutrina espírita desde que nasci, né? Mas para a gente que já tem assim há tanto tempo nesse trabalho do cristianismo, de repente você escuta pessoas dizendo assim: não, eu não conheço. Ali na terra dele, eu não estou. Se fosse na Ásia, tudo bem, mas nós estamos falando de Israel, que é a terra do Cristo. Então, tudo o que aconteceu com Jesus, tudo o que aconteceu e que nós sabemos o que aconteceu, ainda é pouco para o tamanho daquilo que ele enfrentou. Nós provavelmente deveríamos nos aprofundar ainda mais na história do Cristo, e espíritas que somos, devemos nos aprofundar ainda mais na doutrina espírita e defender o cristianismo e o espiritismo com todas as forças que nós temos, e que a casa espírita não seja apenas um lugar de conforto, mas um lugar de trabalho, que a gente venha aqui trabalhar para que outras pessoas entendam o que é o cristianismo, para que não venha o cristianismo a se tornar apenas uma ideia. Não sei se vocês sabem, mas tem mais de 70 países. Eu fiz uma palestra 6 meses atrás a respeito de lugares onde o cristianismo era proibido. Existem mais de 70 países onde o cristianismo é proibido. E eu diria para vocês que aquilo que estava longe, porque era a Ásia e tudo mais, existem países onde, se você for cristão hoje, e se você professar o cristianismo na sua casa, ou tiver uma Bíblia, você vai estar morto, eles vão te matar. Existe um grupo chamado Human Watch, que eles percorrem vários países do mundo para saber como é que está o cristianismo. É uma organização americana. E quando vocês quiserem entrar lá no YouTube para procurar sobre esse assunto que eu estou aqui comentando, vocês vão ficar impressionados com essa conversa. Não precisa ir muito longe. Aqui na América do Sul isso já está acontecendo. Existe aí um país que você não pode professar. Expulsaram os padres, expulsaram as freiras, expulsaram todo mundo do país. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que tomar muito cuidado com o cristianismo e tratá-lo muito bem e trabalhar para que ele floresça, porque esses países que eu estou falando, eles são reais. A China é proibido, literalmente é proibido você ter a religião cristã na China. Como o país é muito grande, eles até furam essa ordem, diremos assim, mas é terminantemente proibido. Ou seja, na maioria dos países comunistas, o cristianismo deixou de existir. Então, nessa modificação que nós falamos aqui, nos evangelhos, o homem aprendeu a conhecer um Deus implacável, vingativo, que foi o que a igreja colocou para todo mundo, o inferno e o paraíso fechado a tantas almas venturosas, as almas que eram salvas eram aquelas escolhidas a peso de dinheiro, terras, ouro e concessões,
não é? O que eu estou falando está num livro, inclusive, de Emmanuel, da coleção de Emmanuel, que foi padre, onde ele conta que você tinha um livreto. Ele conta que havia um livro, um pequeno livro, onde o padre consultava, dependendo da falta que você tinha, quanto é que você tinha que pagar para a igreja para aquele pecado ser suspenso. É Emmanuel que conta isso, um dos livros dele. O único ensinamento que a Igreja Romana apresentou para as crianças é o catecismo, que absolutamente não traz a espiritualidade, não traz nada. As crianças, a pedido dos pais, vão lá, fazem o catecismo, leem, aprendem e esquecem no dia seguinte, quando saíram de lá, depois da festa, não é? Por isso, reviver esses tempos evangélicos, já indo para o final da nossa conversa, meus irmãos, e continuar a missão do Cristo, tornou-se para nós espíritas uma bandeira de amor, de compreensão por todos os nossos irmãos. É por isso que eu queria dizer para vocês que o trabalho da espiritualidade, ele não cessa em relação à doutrina de Jesus. Ele não cessa. É por isso que nós precisamos, espíritas que somos, eu diria assim, a religião, de uma forma geral hoje, ela está numa crise muito grande. Está atravessando uma crise muito grande. Porque a parte literal evangélica dos evangélicos, não é? Ela desvirtuou-se completamente daquilo que era necessário para o aprendizado que nós entendemos como sendo as palavras de Jesus. A Igreja Católica, ela esvaziou-se por si mesma. Por exemplo, você vai na Europa, na Espanha, na França, as igrejas não têm padre. Você não consegue ir numa missa. Não tem padre. Um padre atende 3, 4, 5 paróquias na Espanha. Por quê? As pessoas não querem mais ir para a igreja. E com isto, e o que eu acho que é gravíssimo, eu não estou aqui comentando nessa nossa história, eu não estou fazendo uma crítica a nenhuma religião, eu estou contando uma história, certo? Então eu acho gravíssimo. Por quê? Porque se as famílias não têm para onde ir no momento de dor, para onde que elas vão? Eu já vou dizer para vocês o que está acontecendo exatamente por causa disso. Então, sem apontar as falhas, como eu falei, da igreja como imperdoável, sem antagonismo, sem discussões vazias, sem ofensas a outras organizações religiosas, a doutrina do Cristo, a raiz cristã, o Espiritismo, está em nossas mãos. É por isso que Allan Kardec lançou em 1857, com a ajuda da espiritualidade, o livro. Que livro que foi? O Livro dos Espíritos. Está aí o Consolador, que Jesus falou que ia enviar, porque a espiritualidade foi retirada, como nós vimos, da Igreja Romana, pelo Papa Teodósio, que pediu a modificação dos Evangelhos. Jesus já sabia que isso ia acontecer, não é? Já conhecendo os homens, ele sabia que isso ia acontecer. Então, trouxe para nós o nosso querido Allan Kardec, que deu de bandeja, colocou um presente maravilhoso nas nossas mãos, que é a doutrina espírita, e reviveu o cristianismo raiz, que era o que devia acontecer dentro das igrejas, das casas espíritas, né? Esse cristianismo raiz. Muito bem. É por isso que o Consolador veio parar nas nossas mãos, espíritas.
E nós temos o que com ele? Uma responsabilidade muito grande. Não desistir, não cansar, entregar a nossa vida na medida do possível para Jesus, trabalhando dentro da nossa doutrina espírita. Vamos ser combatidos, com certeza absoluta, pelos próprios espíritas, porque o movimento espírita também rachou de diversas maneiras, não é? Outras pessoas entraram, mudaram, esticaram, encurtaram. Então, o movimento espírita, como era na minha época de criança, mudou muito. E com isto é mais uma prova daquilo que nós precisamos fazer para manter a doutrina espírita dentro dos trilhos que nós devemos manter. Não que nós sejamos orientadores, eu nem estou me propondo a isso, mas trabalhadores. Nós devemos trabalhar incessantemente para que a doutrina não padeça, não caia. E que nós possamos, na medida do possível, divulgar a doutrina espírita, que é o que os espíritos nos pedem, para divulgar o espiritualismo. A doutrina espírita vai salvar o mundo? Não vai salvar o mundo. Nós não vamos salvar ninguém. Tomara a Deus se a gente consiga salvar nós, cada um de nós. Nós estamos aqui para divulgar a doutrina. Esta é a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita, divulgar, falar com outras pessoas, trazer outras pessoas para cá, né? Para que elas possam sentir o conforto, a alegria e o entendimento e o conhecimento que nós temos aqui. Agora vejam só o que é o tempo. A própria Igreja Católica afastou tudo, não é isso? Não foi isso que nós falamos até agora? E que nós retomamos através da doutrina espírita o controle da espiritualidade. Mas, num texto publicado em um jornal de São Paulo, Dom Odílio Scherer recordou que o Papa Francisco, no Dia Mundial das Comunicações, em 24 de maio de 2024, disse que num mundo rico em técnica e pobre de humanidade, ou seja, a ciência disparou na frente da religião. E nós devíamos andar juntos. Ciência e religião deveriam caminhar sempre lado a lado. Só que hoje a ciência disparou na frente da religião. Então ele diz que no mundo rico em técnica e pobre de humanidade, é preciso formar um novo tipo humano. E que tipo é esse? Que seja dotado de uma espiritualidade mais profunda. Olhem só o que é que os milênios fazem. A própria igreja que tirou a espiritualidade, agora quer voltar com ela. Por quê? Porque as igrejas estão sofrendo com isso. O movimento católico sofre com isso. Vocês sabem qual é a maior religião hoje em crescimento per capita? Inclusive aqui no Brasil, que está tomando conta do país? O islamismo. Está tomando conta do Brasil. Diversas cidades. Aqui no Paraguai, eles dominam o Paraguai, dominam a Guiana holandesa, francesa, a holandesa. Se você vê os templos imensos do Islã, tudo muçulmano, aqui no Paraguai, como eu falei, e agora no Brasil. Se você for aqui em Curitiba, você vai ver muitos templos já do Islã aqui em Curitiba. Eles estão se duplicando. Então, o Papa pede uma nova liberdade e interioridade capaz de humanizar as próprias nossas criações e recomenda ler e interpretar a realidade a partir da sabedoria do coração. Então, novos tempos estão vindo, meus irmãos, ao nosso encontro, para que a verdade seja restabelecida no planeta Terra. Eu
chegamos ao final da nossa conversa. Eu espero que eu tenha colocado para vocês uma visão diferente da doutrina espírita, a importância da doutrina espírita dentro dessa visão, que é o que eu quis trazer, a nossa responsabilidade como espíritas, e que só tem um caminho: ou nós percorremos esse caminho, ou nós vamos ser dominados por outros que vêm e vão tomar aquilo que nós viemos para resolver aqui. A espiritualidade nos ajuda muito, a todos nós, porque é uma doutrina de conforto como nenhuma outra. Não existe uma doutrina igual ao Espiritismo, não existe. Nenhuma é parecida, não existe uma que traga tanto conforto quando você está doente, quando você perde um parente, quando você precisa de um conselho, ou quando você pode dizer alguma coisa para alguém. Se você está abastecido da doutrina espírita, você tem o conhecimento. E a única coisa que salva, os espíritos dizem o seguinte, que a única coisa que vai nos salvar no longo caminho solitário que nós vamos fazer quando nós voltarmos para a espiritualidade é o conhecimento que nós adquirimos. O resto, um abraço para o gaiteiro. Queridos irmãos, muitíssimo obrigado por vocês virem aqui, nos escutarem até agora. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. O senhor poderia fazer a prece de encerramento para nós? Sim. Agradeço. Caríssimos irmãos, nos conectando nesse momento com o mundo invisível, que é esse mundo tão maravilhoso que se abre para nós. Essa herança que Jesus falou que seria nossa, na medida em que merecermos, obviamente. Vamos pedir ao nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre amado, nosso querido Jesus, que Ele nos abençoe nesta noite, que possamos voltar para as nossas casas abastecidos de mais conhecimento, que tenhamos mais responsabilidade dentro de nós, do nosso coração, que aceitemos com resignação todas as dificuldades que se apresentem na nossa caminhada, que possamos também entender melhor aquelas pessoas que convivem conosco, os nossos familiares, os nossos filhos, marido, mulher, tios, tias, que nós possamos dar mais valor para a família, porque a família, caros irmãos, está machucada. Ela está machucada porque o sentimento em relação a ela está mudando. E nós precisamos trazer, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nós precisamos trazer este sentimento da família para o nosso coração. Nós precisamos olhar para a família com o olhar do bem que ela nos faz, do bem que ela faz aos outros, como exemplo, como dádiva que o Pai Celestial nos entregou.
nós espíritas somos uma família. A família espírita, ela tem uma importância acima da nossa compreensão, porque é aqui, queridos irmãos, que nós burilamos o nosso coração, o nosso entendimento, as nossas dificuldades, nessa jornada, neste mundo tão difícil nos dias de hoje. Vamos dar, na medida do nosso conhecimento, a importância necessária, pedir para que o nosso protetor esteja sempre conosco, nos encaminhando no bem, reforçando a nossa vontade de continuar neste trabalho. Oremos hoje e sempre, sempre que lembrarmos por todos aqueles que sofrem neste planeta, e todos sabemos quem sofre, todos sabemos onde os sofredores estão, apenas precisamos orar por eles. Caríssimos irmãos, queria deixar aqui também um pensamento de carinho, de amizade pelo meu amigo Moacir, que se encontra em recuperação. De tantas vezes em que eu estive nesta casa, aqui estava ele e sua esposa, nos recebendo com amor, com carinho, que ele possa receber nesse momento o nosso pensamento de amor, e pedindo a Deus, nosso Pai, que o ajude na recuperação e que ele possa ter a resignação para continuar a sua luta. Muitíssimo obrigado a todos, que Deus os abençoe. Graças a Deus e graças a Jesus. Vou fechar aqui.